Renan Santos falando sua opinião sincera de Enéas Carneiro. Alguém que pediu a morte do professor Olavo de Carvalho, que pediu a prisão do professor Olavo de Carvalho, que despreza Enéas Carneiro e que mandava coração para Xandão. Esse cara é direito ou não é? Você que vai me dizer. No último vídeo, muitas pessoas criticaram quando eu questionei se ele era casado ou não. Se eu recomendo a maioria das pessoas a juntar dinheiro primeiro e depois casar. A questão era uma análise fática. Ele atacou Nicolas Ferreira como franga homofóbica. Para começar, que homofóbico é nova em língua esquerdista. Quem usa essa expressão também não é direita. E Nicolas, por mais que você possa criticá-lo, não se pode criticá-lo como pai de família e marido. Ele, me parece, e as evidências públicas, ser um marido e um pai exemplar. E aí eu questionei, quem é mais provável de ser um homofóbico, de ser uma franga homofóbica, aquele firme, filho do pastor, firme na fé, com família numerosa e bem casado, ou aquele que nunca casou e que não fala de sua vida pessoal? Você nunca viu ele com a mulher e as ex-namoradas o acusam de ser estupro. Não é isso, Ellen? Quem é mais provável de ser um degenerado homofóbico, franga homofóbica? Eu não sei, eu só perguntei. Eu não critico ninguém por não ser casado. A maioria dos santos não foram casados. O exemplo de Jesus foi não ser casado. Só que, ao contrário de Renan Santos, Jesus tinha uma profissão, não é isso, Ellen? Até mesmo o Filho de Deus, que tinha a missão mais gloriosa na Terra, tinha uma profissão de homem, meu irmão, antes de querer dar ordem aos outros. Mais uma vez eu repito, uma das grandes lições do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho e do curso de formação política do professor Olavo de Carvalho. Recomendo altamente, inclusive o COF e o curso de formação política ainda estão à disposição na internet. Mais importante do que as promessas são os compromissos pessoais. A quem você deve? Quem você se uniu? Quem são seus amigos? Quem lhe contratou? Quem foram seus sócios? O Brasil já experimentou primeira-dama, que custa e custava mais de R$1 milhão por dia. Quem é a primeira-dama? É ou não é uma escolha relevante? Não é não, Erlen? Renan? Quem é a sua primeira-dama? Abra o jogo. Qual foi sua profissão? Quanto é seu patrimônio? Vamos ver na sua declaração quantas dezenas de bitcoins você declarou. Quem não se sustenta, quem não é capaz de acumular patrimônio e pagar suas próprias contas, tem condição de ser comandante em chefe e CEO de uma organização que lida com centenas de bilhões de reais? Sim ou não, Wesley? Quem não administra a própria vida, quem não paga as próprias contas, tem autoridade moral de administrar o dinheiro e a vida dos outros? Pois é, era simplesmente isso que eu estava falando. Não tem problema nenhum ele não ter esposa. Agora, se o cara quer ser presidente do Brasil, ele tinha que responder: por que não tem? Onde estão seus filhos? Por que razão você não teve eles? E se ele entra na vida sexual do Nicolas, seria interessante também ele afirmar de onde veio essa informação que ele obteve de que Nicolas é um homossexual enrustido. Pois é. Afirmativas extraordinárias exigem comprovações extraordinárias. Não é isso, Ellen? Quem afirma coisas sem provar é um boca mole. É um fanfarrão. Veja o que o Renan Santos falou do Dr. Enéas. Doutor Enéas. Péssimo parlamentar, inútil. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. Você que é o brabo, Renan Santos. Realmente não tem como comparar. O Enéas, ele era doutor, terceiro sargento do Exército, formado em medicina, física, matemática, mestre e presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, que surpreendeu todo o TSE após ter estudado sozinho o Código Eleitoral brasileiro e fundando e administrando com o dinheiro do próprio bolso o seu partido Prona. Realmente não tem como comparar com você, Renan Santos, que é um defensor e usuário público de drogas alucinógenas, inclusive já foi até acusado de estupro no passado. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A missão vai ser tipo promo, não. A missão não vai ter a doutora Vanir e um monte de idiotas. Era uma tranqueirada. O Prona contava com cientistas, médicos, economistas, generais, almirantes, brigadeiros, que o MBL chama de tranqueira, são pessoas especialistas em todas as áreas possíveis, como José Walter Bautista Vidal, que era PhD em física nuclear pela Universidade de Stanford, serviu como secretário de Ciência e Tecnologia e foi um dos
dos idealizadores do pró-álcool. O MBL chama de tranqueira pessoas como Adriano Benayon, que era um diplomata, doutor em economia pela Universidade de Hamburg, na Alemanha, que era simplesmente o consultor do Senado em economia e subchefe da divisão de cooperação tecnológica no Itamaraty. Essa é a tranqueira que encabeçava o partido do Enéas, enquanto o partido do Renan é encabeçado por pessoas como o Arthur Duval, que está inelegível porque tentou fazer turismo sexual na Ucrânia com mulheres em situação de guerra. São fáceis, porque elas são pobres. E Guto Zacarias, que tentou abortar a própria filha. Praticamente uma sucção. Não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele, porque o fundo do projeto Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era Meu Nome é Enéas. É impressionante como o Renan não tem nem vergonha de mentir. O Dr. Enéas publicou 2 edições de seu projeto de governo, um grande projeto nacional que fala sobre desenvolvimento do país, tratando de assuntos que só estão passando a ser debatidos nos dias de hoje. Foi o Enéas o primeiro a denunciar a participação de George Soros na política nacional. Professor George Soros, mega especulador mundial, Da compra de estatais por grupos de narcotraficantes, da auditoria da dívida pública, da importância do nióbio, dos aquíferos, das energias renováveis. Isso aqui não consegue ser nem 1/3 da bibliografia que foi escrita de projeto de governo e desenvolvimento de propostas do Prona. Tem José Walter Bautista Vidal, você tem Marcos Coimbra, Almirante Gama Silva. São inúmeros livros pra vir o Renan Santos falar que não, o projeto do Enéas era Meu Nome é Enéas. Mas você tá certo, Renan Santos, isso aqui não é projeto de verdade não. Política de verdade é propor Ozempic no SUS, isso sim. Colocar Ozempic no SUS. Vamos falar real. Então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. Verdade, não se compara o Prona com o MBL. O MBL é um movimento que, tendo tudo na mão, as redes sociais à sua disposição, ele faz propaganda com gótica, furry e dancinha de Farma Aura. Mesmo assim, o MBL é considerado uma piada, enquanto o Enéas, sem ter nem 15 segundos de direito para aparecer, é considerado hoje em dia um herói, porque ele deixou um legado. Um legado que o nosso país pode realmente acordar com um nacionalismo genuíno e verdadeiro. Eu tirei título para votar em Enéas com menos de 18 anos. Quem representava o Prona na Bahia era uma perita criminal. E provavelmente, devido a isso, eu virei perito criminal. Foi uma grande honra ter trabalhado na campanha de Enéas. Comparar Enéas com Renan realmente é uma covardia. Agora, o fato do Renan desprezar o Enéas não representa apenas falta de compromisso com a verdade, mas também falta de compromisso com a humildade, que é uma das principais lições de Jesus. Nós podemos nos comparar a pessoas de uma época que não existia Wikipédia e nem a facilidade que temos hoje de acessar a comunicação internacional. Inclusive, eu não vou nem comentar o nível de casamento e aonde Enéas nasceu e para onde ele foi. Mais importante do que todos os títulos acadêmicos do Dr. Enéas foi a progressão que ele teve na vida, de onde ele veio e até onde ele chegou. E os sacrifícios pessoais que ele fez, inclusive perdendo seu casamento por uma dedicação sobre-humana ao país. Inclusive, eu acredito que isso foi uma falha. Nossa obrigação é, em primeiro lugar, com Deus. Em segundo lugar, com nossa família. E só depois com o país. Não, Erley? Enéas Ferreira Carneiro, de 51 anos de idade, nasceu em Rio Branco, no Acre, e mais tarde se radicou no Rio de Janeiro. Seu nome pode passar despercebido, mas sua figura, assim como a frase "Meu nome é Enéas", são lembradas facilmente. Enéas está viajando pelo Brasil para fortalecer e ganhar adesões ao seu partido, o Prona, Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Na última quinta-feira, ele chegou a Belém e hoje resolveu fazer um passeio no centro comercial da cidade em que viveu durante 10 anos. Alegre, o ex-candidato, por onde andava, era lembrado pela frase que o consagrou como o candidato mais popular. Meu nome é Enéas. Para Enéas, de Belém ficaram as recordações positivas e negativas da cidade. Na escola que eu frequentava, era o Colégio Estadual Paz de Carvalho, estava, se não me engano, no primeiro ano do ginásio. Tinha 10 anos, mais ou menos, era 10 anos. Uma professora cujo nome eu me lembro, percebeu que eu tinha muita dificuldade de ver e conseguiu que fosse doado para mim um par de óculos. E eu usei esse par de óculos no Bosque, aqui, Belém. E a sensação é extraordinária. Só quem não viu e passou a ver pode dizer. Foi extraordinário mesmo. É uma lembrança que eu nunca vou esquecer. E uma lembrança negativa? Fome no início da vida logo meu pai morreu, eu fiquei órfão, tomando café com farinha, era muito difícil. Vir a Belém e não visitar a casa onde morou seria imperdoável. E por isso Enéas foi ao bairro do Guamá, mais precisamente na Rua da Sururina, casa 191, que antigamente era de palha. Aqui encontrou os velhos amigos. Qual é a sensação de voltar 32 anos à casa? Tristeza, né? De ver que o tão decantado progresso não atinge as regiões mais pobres do país. Na verdade, não está a mesma coisa, está pior, né? A sensação é essa, de uma tristeza infinita. Mas não é só quando eu chego aqui, não. Quando eu percorro as regiões pobres do país, eu noto que os dirigentes podem preocupar-se com tudo, menos com aquilo que seria fundamental, que era com a população. Em todo o país, ele conseguiu 380 mil votos, com um tempo diário na televisão de 30 segundos. O senhor
garante essa ponte para quando? 2029, 2030? Ó Zé, no contrato tem 2030. É? É, o contrato. No contrato? É. Já começou alguma coisinha lá? Como é? Não, olha bem, tá em fase de mobilização. Tá em fase de mobilização. A ponte é prometida para daqui a 10 anos, há 30 anos na Bahia, meu irmão. Sem exagero nenhum. Vamos procurar. Ô, Eli, mete na tela. Tem essa ponte, meu irmão, sendo prometida na Bahia antes de 2006 e até hoje tá em fase de mobilização, não é isso, Eli? Eu acho que ele queria dizer, tá em fase de planejamento, não é isso? Tá em fase de projeto, mas o vocabulário do professor doutor da UNEB é esse, não é isso, Eli? Hein? Rapaz, que merda, que vergonha isso, hein, Eli? E agora, o Rebolaro confirma que é um Rebolaro. 21% da população brasileira é refém de facções criminosas. Segundo ele, o pai dele é sequestrado, preso político sendo torturado. E ele faz dancinha para comemorar. Isso é postura de homem? Isso é postura de um candidato que se proponha a desnazificar o país? Pois é, quem não consegue manter a bunda para baixo vai conseguir domar os vagabundos, os criminosos, os corruptos e destruir a ditadura? Eu acho muito difícil. E você, Wesley, vocês conseguem imaginar um homem como Enéas que discutia os grandes temas, os grandes problemas do Brasil, fazendo dancinha no meio de campanha? Pois é, esse é o nível dos candidatos atuais. Se todos os candidatos são petistas ou cadelas do PT, o PT já venceu antes da eleição e eles nem sequer precisam de fraudes eleitorais. Não, Ellen? E agora, uma homenagem a Didi Red Pill da Bahia, o ex-BBB. Uma fã da sua audiência pergunta o que Bolsonaro acha dele. Ele diz que não sabe nem quem é o cara. Na hora que ela diz que é um exilado político e não é candidato, ele diz que não vai mandar abraço, que ele não manda abraço pra homem. Pois é, essa é a atitude de Bolsonaro em relação aos exilados políticos. Olha na tela. E perguntou se ele conhecia Didi Red Pill. Qual será a resposta do presidente? O que será que ele falou? Ele me conhece ou ele não me conhece? Dá uma olhadinha nesse vídeo e deixa aí nos comentários. Eu achei bem engraçado. Bolsonaro, meu tênis, quero te mostrar. Didi Red Pill te ama, e eu também. É candidato, não? Didi Red... Não, ele é exilado político. Ele tá no petróleo todo dia, 11 horas da manhã. Sempre, viu? Te proteja sempre. Ó, até aí vou botar. Todo dia ele te defende, ele faz live, Bolsonaro. Que saudade. Manda abraço pra ele. Não manda abraço pra homem, não. Poxa. E Didi ainda achando que isso é um elogio. Pois é, o cara pode cagar na boca dessa galera que eles ainda vão agradecer. Bolsonaro pergunta, é candidato? Em outras palavras, vai me trazer dinheiro? Se não se lasque, não é isso, Ellen? Hein? Milei chama Moraes de lixo após proibição de visita de Bolsonaro. Milei está fazendo um tour na América Latina, inclusive visitou Taxina. Milei, hoje, é um globalista. Mas, em relação à merda que tinha antes na Argentina, já é um avanço. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Espero que esse cara consiga se reeleger. Caso contrário, quem investiu na Argentina vai receber o que a égua recebe do cavalo, não é isso, Ellen? Sim, a prisão de Bolsonaro é injusta. A sua pena correta é o duplo fuzilamento pela traição, alta traição e covardia qualificada. Vamos para o próximo, não é, Ellen? E agora, um vídeo de Narcélio explicando um robô e dizendo vai entregar muita democracia. Eu achei que esse vídeo era inteligência artificial. Infelizmente não é. A utilização de robôs em guerras está se popularizando. A Ucrânia e a Rússia estão usando drones aéreos, terrestres e navais. Na próxima guerra, no próximo conflito, na próxima década, esse tipo de robô não apenas vai tomar o emprego de infantaria, mas também de forças policiais. É uma zorra dessa que vai aparecer em sua porta para lhe prender, em vez de ser um monte de cara de fuzil.
como apareceu na casa do estagiário de Educação Física de Feira de Santana, não é isso, Erley? Aqui, foi o que eu falei, apareceu. Homem filmado batendo bronha na academia é preso. Eu achava que ele era condômino. Não! Ele é estagiário. Ele estava lá trabalhando. Você viu essa, Erley? E a mãe do cara ficou na internet defendendo ele. Um batedor de bronha precisa de 3 policiais com fuzil. Porra, a Polícia Civil aí, meu irmão, fez uma ação também teatral, não é não, Erley? 3 caras de fuzil pra prender um masturbador, velho? Por que você proibiu o evento no Parque das Águas? Por que não pode farmar a aura em Cuiabá? Cara, essas perguntas, vamos lá. Acho que essa ideia sempre tem, cada período, cada época tem uma coisa meio alucinógena para o pessoal da adolescência e tudo mais. Estranho encontrar pessoas adultas ainda com esses conceitos. No passado, outros adolescentes tinham outras práticas e outras culturas, né? Mas aquilo que não tem interesse público, a gente não tem por que liberar espaço público para aquilo que não há interesse público. Mas há um interesse de algumas pessoas, mas não é um interesse público, não é o interesse da maioria. Então o Parque das Águas, ele preza pelo uso daquele espaço de forma que edifica a família, que fornece o crescimento dessas pessoas na prática do esporte, do lazer, e não essas coisas que vão aí diminuir a imagem do ser humano. Eu acredito que no futuro as pessoas que fazem parte dessa brincadeira, eu interpreto que seja assim, vão sentir muita vergonha de ter participado disso numa época da sua vida. E ainda mais uma pessoa adulta participando de uma atividade como essa, acho que é meio constrangedor. Tem a ver com questões de alvará também, porque a gente sabe que para ter um evento desse... Sim, não, mas o alvará de uso de áreas públicas, primeiro a pessoa tem que solicitar, não houve. A responsabilidade técnica também tem que ter uma pessoa responsável por isso, também não houve. E o segundo, um dos motivos para justificar a liberação de uma área pública é o interesse público sobre aquele assunto. Nesse caso, a gente tem reparado, inclusive nas redes sociais, diversas manifestações que não há interesse público nessa manifestação. Então, assim, não tem por que liberar, seja no Parque das Águas, em qualquer lugar que seja, esse tipo de atividade não há motivo para liberar. Existe mais de 67 motivos para não liberar essa atividade no Parque das Águas. A segurança lá vai ser reforçada no momento que está marcado o evento, prefeito? Não vai ter nem necessidade de ser segurança reforçada, porque não vai poder fazer o evento lá. Então, assim, a pessoa que tentar fazer isso, a gente vai estar lá com o apoio e vai suspender a atividade. Não vai prejudicar o uso do Parque das Águas pelas pessoas que ali frequentam. A aura não vai ser farmada, então, prefeito? Amanhã? Hoje? Não, amanhã. Amanhã é sexta-feira. Não vai poder farmar aula? Cara, Você sabe o que é farmar aula? Tem nem ideia, eu sou hétero, cara, eu não sei disso que é coisa. Não, mas isso não tem a ver, Júlio. Então eu não tenho nem ideia. O Estado serve as pessoas ou as pessoas servem o Estado? É o interesse público ou o interesse privado que deve prevalecer? Ele deixou claro que tipo de ideia ele defende. E essa é a mentalidade da maioria da direita trans. Por mais idiota que seja o evento, as pessoas devem ser donas de suas próprias vidas.